Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Retomando mais uma aula aqui do nosso módulo introdutório, agora com a nossa aula número 2 sobre operadores matemáticos. Bom, coloquei esse comentário aqui que os operadores matemáticos, a maioria deles aqui para vocês dispensam apresentações, que são aquelas que a gente utiliza diariamente em operações matemáticas, que você pode ver na sua calculadora, se você faz em papel mesmo. Se você já usou a calculadora do computador, são os mesmos símbolos que você utiliza. Aqui no nosso C++, nós temos 7 operadores matemáticos ou aritméticos, do jeito que você preferir chamar, que são a adição, a subtração, divisão, multiplicação, resto, incremento e decremento. O que são operadores matemáticos? São símbolos que a gente consegue utilizar e que, só com esses símbolos, nós conseguimos fazer operações matemáticas. Aqui, por exemplo, você vai ver, se você for parar para pensar, não tem exponenciação, não tem raiz quadrada, não tem seno, tangente, cosseno, porque essas operações matemáticas, que também são operações simples que a gente utiliza no dia a dia, elas precisam de funções, com exceção da exponenciação, que tem um jeito mais básico da gente fazer, mas todas elas precisam de funções. Então, a aula de hoje vai abordar só esses operadores que, pelo símbolo, já realizam aquela operação matemática. Essas operações elas usam a ordem pendas, sempre da esquerda para a direita. Essa ordem pendas é a mesma que tem na matemática, que primeiro os parênteses, depois exponenciação, depois multiplicação, divisão em módulo, e depois adição e subtração. Eu vou colocar aqui como exemplos de uso, porque basicamente não tem por que eu explicar a adição. E quando tiverem alguns detalhes, eu comento, e quando a gente for para código, a gente revisa isso daqui. A adição é daquele jeito, eu tenho duas variáveis aqui, e eu passo para uma variável resultado. A variável resultado vai receber a adição de A, da variável A, com a variável B. E quando eu imprimir a variável resultado, a saída vai ser 4. Aqui quando a gente está imprimindo o resultado, ao invés de ser a variável, quando for para o código para mostrar isso também, eu poderia imprimir diretamente A mais B. Então, ao invés de estar Cout res, poderia estar Cout A mais B, que iria funcionar normalmente. A subtração é o mesmo esquema, ou seja, eu estou fazendo aqui um resultado, que é a subtração da variável A com a variável B, ou seja, 5 menos 8. E a saída está dando menos 3. Multiplicação, mesmo caso, multiplicação de A por B, usando o símbolo de asterisco. Resultado da multiplicação de 25 por 15 é 375. Entrando na divisão, que a gente tem alguns detalhes específicos. Deixa eu retomar aqui, mas para essas variáveis. Toda vez que eu tenho pelo menos uma variável aqui que seja do tipo float, o resultado, float ou double, ou seja, de ponto flutuante, o resultado vai ser um ponto flutuante. Então, se eu tivesse uma adição de, por exemplo, float a 3.1 e somasse com um int de 1, o resultado ideal seria 4.1. Se eu salvar uma variável int, uma soma de um float e um int, quando eu for para o código eu mostro esse comportamento, a parte decimal ela vai ser ignorada. Então a saída seria 4 mesmo. Só que se o nosso resultado fosse um float, somando um float a 3.1 com int 1, o resultado seria 4.1. Aqui na divisão, a gente tem dois comportamentos possíveis, que é a divisão entre inteiros, entre dois números inteiros, o resultado sempre é inteiro. Ou seja, se eu dividir 5 por 2, na matemática o nosso resultado correto seria 2,5. Porém, se eu dividir um inteiro 5 por um inteiro 2, o resultado vai ser 2.
porque o resultado sempre vai ser inteiro numa divisão de inteiros, ou seja, a parte decimal ela é truncada, ela é ignorada. E o nosso segundo comportamento, que é a divisão que tem pelo menos um ponto flutuante, ou seja, uma variável float ou double, o resultado sempre é float barra double. Também com aquela exceção lá, que se eu tiver lá uma divisão entre um int e um float, eu estou salvando uma variável int, se eu não estou enganado, ele também trunca o resultado. Por exemplo, int dividido por float, o resultado é float. Float dividido por int, o resultado é float. Float dividido por float, o resultado float. Aqui, o caso que eu tinha citado, que é a divisão entre inteiros, o resultado é inteiro, ou seja, o valor é truncado. O mesmo caso que eu citei anteriormente, que o resultado ideal era correto, né? Não ideal, mas era 2,5, só que a saída foi 2. O resultado quebrado, o meio aqui, ele foi truncado, ele foi ignorado. Mesmo que a nossa variável resultado seja do tipo float, no caso da divisão de inteiros, o resultado continua sendo o mesmo. Ou seja, o que mudou desse slide aqui, seja int resultado, int b e int a. Para esse daqui é que o nosso resultado é float. Porém, a saída continua sendo 2, porque a e b são inteiros. E o nosso segundo comportamento aqui, se eu tenho um float a e um int b, eu estou dividindo um float por um int. Então o resultado é float. Agora sim a nossa saída é 2,5. A operação de módulo ela é um pouquinho mais diferente, ou seja, porque ela vem mais. A gente não está tão acostumado a utilizar no dia a dia. A operação de módulo ela pega o resto de uma divisão de inteiros, ou seja, ela só pode ser utilizada com inteiros. O que é o resto da divisão? Eu coloquei essa imagenzinha aqui, que era como a gente aprendia, que fora das chaves tem o dividendo, dentro das chaves tem o divisor, o resultado da divisão é o nosso quociente, e o que sobra, quando eu não faço aquelas divisões que permitem números o quociente com vírgula, sempre sobra um resto. Ou seja, a divisão de 17 por 2 tem quociente 8, que era o resultado que a gente obtinha aqui, com esse operador de divisão, que é a barra. Aqui, com o nosso operador de módulo, a gente obtém o resto. Eu coloquei aqui essa mesma operação aqui do lado. Então, eu tenho o int a 17, que seria o nosso dividendo, e o int b, que seria o nosso divisor. O resto seria o número 1. Então, aqui, essa operação você pode falar aqui, ó, que é o resto da divisão de 17 por 2. Essa operação de módulo ela é muito utilizada quando você quer calcular números primos, múltiplos, em aritmética modular, comportamento circular e de ciclos e em conversão de bases. Conversão de bases, inclusive, ela é muito útil mesmo. Temos aqui as duas outras operações, que é a operação de incremento e decremento, que basicamente é uma adição, uma subtração, só que o valor da variável vai ser reduzido em 1 ou será aumentado em 1. E ela pode ocorrer de duas maneiras, que a gente tem o pré-incremento ou decremento e o pós-incremento barra decremento. No nosso caso do pré-incremento barra decremento, primeiro a gente aumenta ou diminui o valor da variável e depois ela é utilizada. No pós-decremento barra incremento, ela é usada primeiro o valor antigo da variável e depois é aumentada. Vamos aqui para um exemplo de código que fica mais claro de entender. Aqui a gente quer imprimir a nossa variável a. Só que a gente está com o mais mais. Isso aqui é um exemplo claro de pré-incremento. Sempre o mais mais ou menos menos, ele vem antes da variável. Então, aqui eu estou falando que é um pré-incremento da variável a. E eu estou passando
essa variável A sendo pré-incrementada para um cout, ou seja, para uma função de saída. Lembrando, aquela definição que a gente colocou, que primeiro é utilizado o valor da variável e depois ela é incrementada primeiro e depois utilizada. Aqui é exatamente isso que acontece. A variável A vale 17, primeiro ela é incrementada, ou seja, passando para 18, e depois é utilizada no cout. Por isso que a saída é 18. Mesmo caso aqui de pré-incremento. Eu tenho a variável A, eu vou salvar na variável x o pré-decremento da variável A, ou seja, o que eu vou salvar na variável x é, eu pego a variável A, subtraio ela do valor 1 e depois eu salvo na variável x. Ou seja, aqui, primeiro eu decremento a variável A e depois eu salvo na variável x. Eu atribuo na variável x. Mais aqui um caso de pós-incremento barra decremento. Eu coloquei o slide praticamente igual para fazer essa comparação. Isso aqui é uma comparação muito boa. Veja que é o mesmo caso. Eu tenho a mesma variável A valendo 17 e eu tenho o mesmo caso da variável x recebendo o valor de A. Só que agora eu tenho um pós-decremento aqui da nossa variável A. Ou seja, o pós-decremento ou incremento, o menos menos e o mais mais, ele é depois da variável. Ele sempre fica aqui depois. Ó. O que eu estou falando aqui? Eu quero que a nossa variável x ela receba o valor de A. Recebeu o valor de A? Beleza. Depois que o x recebeu o valor de A, que é o 17, que é o valor 17, ele pega o nosso A e decrementa o valor dele. Então aqui nessa linha em branco, o que aconteceu? Nossa variável A está valendo 16, porque ela foi decrementada em 1 aqui em cima. E a nossa variável x está valendo 17, porque ela recebeu o valor de A primeiro, antes de decrementar. Então, quando eu faço essa linha aqui de cout x é o valor de x e o a é o valor de a saída que você vai receber é que o x vale 17, porque ele recebeu o valor de a antes do decremento, e o valor de a está valendo 16, porque ele foi decrementado aqui. Aqui você pode ter um exemplo mais claro disso também, de pós-incremento. Eu tenho uma variável a que vale 25. Nosso primeiro cout, ele imprime o valor de a primeiro, ou seja, utiliza a variável primeiro, aqui é a saída 25, e depois incrementa. Já na nossa segunda impressão, o nosso valor já foi incrementado na linha de cima. Aqui na segunda impressão saiu 26. Por que aqui em cima é 25? Porque utiliza o valor da variável primeiro e depois incrementa ela. Diferente do pré-incremento, que primeiro incrementa ou decrementa, ou seja, primeiro aumenta em 1 ou diminui em 1 e depois utiliza. De novo, aquele comentário que aquelas outras operações na matemática, a gente não tem operações prontas, ou seja, não tem símbolos prontos que fazem essas operações. A gente utiliza as funções da CMF nesse caso, da biblioteca do header CMF. Por exemplo, para exponenciação, a gente usa a variável pol. Exponenciação é um caso que até você consegue fazer quando a gente for falar de loop, a gente precisa de loop para fazer exponenciação. Logaritmos neperianos, usa log. Logaritmos de base 10, log 10. Raiz quadrada, SKRT. Seno, usa sin. Cosseno, cos, tangente, tan. Eu coloquei aqui a referência para essa biblioteca de como que utiliza, se vocês quiserem pesquisar. Mas então, essas operações a gente utiliza funções. Não existem símbolos que fazem as operações. Eu coloquei aqui alguns exercícios que no finalzinho da aula eu resolvo, mas eu vou deixar aqui um tempinho o slide para quem quiser pausar o vídeo e tentar resolver. Bom, retomando agora com a resolução dos exercícios,
Eu dei aquele tempinho para quem quisesse pausar esse vídeo e resolvesse. Vou falar aqui um pouquinho sobre o primeiro exercício, que ele está pedindo para receber 3 valores inteiros e realizar a soma deles. Ou seja, eu posso aqui definir as 3 variáveis inteiras, e como é uma soma de inteiros, ou seja, o resultado vai ser inteiro, então posso colocar aqui a nossa soma também seja do tipo int. Uma maneira de receber 3 valores na mesma linha é dessa forma aqui com sem, ou seja, evitaria eu ter que digitar o valor, dar enter, aí digitar outro valor, dar enter de novo, digitar outro valor, dar enter de novo. Aqui eu recebo na mesma linha, separada por espaços. Então eu digito, por exemplo, 5, 4 e 3. O sem automaticamente atribui o 5 para a variável A, 4 para a variável B e 3 para a variável C. Então, eu estou recebendo 3 variáveis, atribuindo para A, B e C. Agora eu tenho que fazer uma soma. A mais B mais C. Talvez o operador de igual ficou meio nebuloso de qual que é a função dele, porque é o tema da próxima aula, que é sobre operadores de atribuição, que vai ter uma modificaçãozinha ali, ao invés de eu falar de operadores relacionais e lógicos, vai falar de operadores de atribuição. Mas, por enquanto, o que tem que entender aqui é que o operador igual, ele simplesmente está falando que tudo que está na frente vai ser atribuído para a variável que está atrás. Então, se eu fizesse, por exemplo, int A atribui esse valor 10, int B valor 30, eu estou falando que esse valor que está na frente está sendo atribuído, está sendo salvo, armazenado aqui na variável B. Mesma coisa aqui. Essa operação aqui está sendo armazenada na variável soma. E por fim, eu imprimo a variável soma. Recapitulando aqui o que eu fiz. Recebi os 3 valores inteiros com o nosso CIN. Realizei a soma deles. A mais B mais C. Nada de extraordinário. E atribuí esse resultado na variável soma e imprimi na tela. De novo, como estava nos slides ali e eu comentei, eu posso fazer dessa forma, da mesma forma que eu poderia fazer assim, A mais B mais C. Só que desse jeito eu tenho uma variável que eu posso utilizar posteriormente. Se eu imprimir aqui, então vou receber o valor 10, o valor 5 e o valor 7. O resultado é 22. A soma de 10, variável A, B e C. Indo para o segundo exercício, deixa eu até renomear aqui. Receba 2 notas de um aluno. E calcule a média aritmética. Vamos lá definindo algumas coisas. Se é média aritmética, o resultado pode ser quebrado. Pode ser 7.2, 6.4, 5, 5.3, etc. Da mesma forma que as notas podem ser quebradas. Então, vamos colocar como variável float. Mesmo esquema do exercício anterior. Nota 1, nota 2. E a média sendo nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Vamos lá. Entendendo algumas coisas aqui. Lembra que tinha aquela sequência pendas que eu tinha comentado. Que a sequência pendas era parênteses, exponenciação, multiplicação barra divisão e, por fim, adição barra subtração. Lembrando, essa aqui é a ordem de execução da esquerda para a direita. Então, olha quem que tem mais poder aqui. Multiplicação barra divisão tem mais poder do que adição e subtração. Então, essa operação aqui seria resolvida antes dessa daqui.
Só que na média aritmética, se você lembra dos conteúdos de ensino médio, é a somatória dos termos dividido pelo número de termos. Essa que é a definição de uma média aritmética. Ou seja, eu quero somar a nota 1 com a nota 2 e depois dividir pelo número de termos. Então, obrigatoriamente, eu tenho que colocar esses parênteses para eu dar prioridade para essa operação aqui, essa operação de soma. Eu vou até tirar para ver como que o resultado vai ser diferente. Vamos supor que a pessoa tirou 5 e 7. A média aritmética esperada era para ser 6, só que ela tirou 8,5 de média. Por quê? A nota 2 recebeu 7. Aqui fez essa conta primeiro, 7 dividido por 2, que dá 3,5, e somou com 5, que dá 8,5. Então, resolvendo aqui o nosso exercício, 7 e 5, resultado 6, corretíssimo. Fazendo aqui 3 e 7,5, 5 e 25. O terceiro exercício é um pouquinho mais complicado, então vou deixar ele por último. O quarto exercício fala aqui que eu tenho um pacote de 43 balas para dividir com 4 pessoas. Quantas balas irão sobrar no pacote e quantas balas cada pessoa irá receber. Cria um algoritmo que responda e tem um detalhezinho aqui que as balas não serão divididas em pedaços menores, ou seja, ou a pessoa recebe uma bala inteira ou ela não recebe nada. Primeiro que eu quero, eu já passei aqui definido a quantidade de balas. Eu quero quanto cada pessoa vai receber, ou seja, eu quero um quociente. E eu quero um resto, que é a quantidade de balas que vai sobrar no pacote. Vou fazer aqui para mostrar também sobre o operador de atribuição, para ficar mais fácil. O quociente é as 43 balas dividido pelas 4 pessoas. Ou seja, o resultado aqui dessa divisão de inteiros vai ser quantas balas cada pessoa vai receber. E o resto é a mesma coisa, só que com o operador de módulo. Ou seja, ele vai fazer essa divisão de 43 por 4 e vai pegar o resto, o que sobrar. Se eu imprimir aqui, cada pessoa receberá 2 pontos. Aqui eu não usei sein, porque eu já tenho definido a quantidade de balas e de pessoas. Mas basicamente aqui, cada pessoa receberá tantas balas, que é o nosso quociente. E fazendo uma outra mensagem, sobrará 2 pontos, o nosso resto de balas no pacote. Se eu imprimir esse código aqui, deu esse pequeno detalhezinho aqui por causa do acento, mas, ou seja, se eu dividir aqui 43 por 4, dá 10 balas para cada. Porque como não vai ter balas, não vão ter balas cortadas no meio, nem em 4 pedacinhos, em 3 pedacinhos, ou seja, 43 dividido por 4 dá 10 balas para cada, e sobram 3 balas no pacote. Indo para o último exercício, o terceiro exercício, que é o aqui da parábola, eu tenho essa seguinte equação, x ao quadrado mais 3x menos 4, ele quer calcular as raízes, se existirem, o x e o y do vértice da parábola, e eu coloquei aqui como o jeito de resolver, que é para usar a função pol e a skrt. Lembrando que isso daqui é resolvido com a famosa fórmula de Bhaskara, que tem lá o delta, que é b ao quadrado
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E tem lá que as raízes, a x1 é menos b, mais a raiz de delta. Tudo isso daqui sendo dividido por 2 vezes a. E o nosso x2, essa mesma operação, só que menos a raiz de delta sobre 2a. E tem aqui também sobre os vértices da parábola, que se vocês forem fazer uma pesquisinha, os vértices das parábolas são as funções de xv, que é o vértice no eixo x, e o vértice no eixo y, que para você calcular é menos 4, é menos delta sobre 4a, no caso do y. E no caso do b, do x, perdão, é menos b sobre 2a. Lembrando, de novo, que o nosso a é o nosso x, o nosso b é o nosso x ao quadrado, perdão, o nosso b é o que está associado ao x e o nosso c é o termo independente aqui que não tem nenhuma letra associada a ele. Então vamos construir essas operações aqui. Nosso delta. Se você pesquisou como que usa o pol, você viu que é desse jeito que você chama. Ele teria, como eu estou usando bits para stdc, eu não preciso importar, mas seria incluindo aqui o cmf, que é onde que onde que estão armazenadas essas funções. O nosso pol ele funciona da forma base expoente. Nada mais é do que essa base vai ser exponenciada a esse expoente. Se eu estou querendo fazer b ao quadrado, eu vou passar aqui 3 e 2. Menos 4 vezes o nosso a, que aqui seria 1x, vezes o nosso c, que é menos 4. Esse é o nosso delta. O nosso x1, ele vai ser, então, o nosso menos b. Eu poderia ter variáveis aqui para armazenar os valores. Então, eu vou até fazer isso daqui para ficar mais fácil a resolução. O nosso a é 1, o nosso b é 3 e o nosso c é igual a menos 4. Fica um pouquinho mais fácil de resolver depois. Então, é b elevado ao quadrado menos 4a vezes c. O nosso x1, então, ele é menos b, mais, se você pesquisou como que usa a função de raiz quadrada, é skrt, e passa aqui o que você quer a raiz quadrada, que é o nosso delta, dividido por 2a. 2a. Passa aqui sempre com parênteses, porque eu quero essa operação primeiro e depois eu divido por 2a. Coloque em parênteses aqui também. E o nosso x2 também é menos b, menos a raiz quadrada do nosso delta, dividido por 2a também. Vamos lá. Por que que eu faço com todo esse detalhe de parênteses aqui? Porque eu quero que esse parênteses aqui seja resolvido primeiro. Esse parênteses aqui é da função skrt.
Isso aqui é um detalhe da função sqrt, que eu estou falando que essa função vai receber como parâmetro isso daqui. Quando a gente for falar sobre funções, vocês vão entender o que é parâmetro, argumento, desse jeito. Eu quero resolver esses parênteses aqui primeiro, dividir pelo resultado dessa operação aqui. Lembrando, operação no formato pendas, ou seja, parênteses são resolvidos primeiros. Então, faz esse parênteses aqui e faz esse parênteses aqui. Primeiro resolve esse sqrt, que tem um parênteses também. Depois resolve esse parênteses aqui. Resolve esse parênteses e depois faz a divisão. Calculando o vértice do x, que é menos b dividido por 2a. Eu quero dividir o b pelo resultado da multiplicação por 2a. E o vértice do x, do y, perdão, é menos delta sobre 4a. Então, menos delta dividido por 4 vezes a. Se tudo deu certo, eu consigo fazer aqui que as raízes... Eu até imprimi meu delta para ver. Nossa raiz 1, nossa raiz x1 é x1. Nossa raiz x2, x2. Nosso vértice no eixo x. E o nosso vértice no nosso eixo y. Bom, eu fiz aqui um pequeno corte na hora de mostrar a resolução, porque eu tive que abrir o GeoGebra aqui, só para não perder muito tempo do vídeo. Mas se vocês quiserem conferir se deu certo, você pode vir aqui no GeoGebra e jogar a função, ou seja, x ao quadrado, que é 1x, dá na mesma, se colocar assim, mais 3x menos 4. E você pode ver aqui que as raízes deu menos 4 e 1, e o nosso ponto de intersecção, que é esse daqui, ó, o nosso ponto do vértice da parábola, tem como extremos menos meio e menos 6,25, que é exatamente o resultado que tinha dado no nosso console aqui quando a gente imprimiu. Ou seja, a raiz deu 1 em menos 4, nosso delta deu 25, e nosso eixo x deu menos meio e menos 6,25, que justamente deu a nossa parábola resolvida. Bom, esse daqui foi uma aula mais para explicar sobre os operadores e resolver alguns exercícios. Como você pode ver que esse exercício aqui, de diferente, ele tem que você teve que pesquisar sobre a função pol e a nossa função do nosso delta, delta não, da raiz quadrada, para usar com delta. Também deu para você ver exatamente aquela questão da predecessão aqui do nosso, com parênteses, ou seja, que eu quero resolver essa operação, depois eu quero resolver essa operação e dividir o resultado de ambas. Deu uma esclarecida sobre como receber várias variáveis na mesma linha. A próxima aula vai ser sobre os operadores de atribuição, que, fazendo aqui um pequeno spoiler, que vai ser explicando esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui. Primeiro tem que falar sobre os operadores aritméticos / matemáticos, antes de entrar nesse daqui. Por enquanto você recebeu um spoiler sobre a operação de atribuição mais simples, que é o igual, que fala que essa variável aqui recebe o resultado dessa operação. Mas basicamente, os operadores de aritmética são isso. São as operações de soma, subtração, divisão, multiplicação, resto, incremento e decremento.
E quando eu não tenho essas operações, eu utilizo funções daquela biblioteca CMF. Bom, entre aspas, lição de casa, eu vou colocar aqui uma lista de exercícios na legenda, na descrição do vídeo. E tentem resolver usando também esses operadores. Não vou colocar nenhum que utilize funções para ficar mais simples, mas basicamente é isso. Até o próximo vídeo.